Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas. Bem-vindas a mais um quadro Eu Faço Questão, que é esse quadro onde eu respondo, todas as dúvidas e questões que te impedem aí de implementar o método de produtividade cíclica no seu dia a dia, porque eu realmente faço questão que você aprenda a usar o ciclo menstrual como ferramenta de autoconhecimento e produtividade, né? O meu objetivo aqui é esse. Então vamos conversar mais um pouquinho aí, né, sobre um dos eixos do método. Então eu sempre busco trazer alguma dúvida, alguma questão que chega para mim sobre algum dos eixos para a gente esclarecer aqui e para que vocês realmente possam começar a implementar no dia a dia de vocês, que não seja só algo assim que vocês acham interessante, né, mas que vocês realmente tragam aí para a rotina de vocês, para o dia a dia de vocês, tá bom? Bem-vindas, bem-vinda aí também quem está assistindo, quem vai assistir gravado, né? E a proposta então hoje é essa, tá? Eu sempre gosto de trazer, né, de fazer uma introdução aí, bem-vinda, Hilda. Sempre gosto de fazer uma introdução falando um pouquinho sobre esses eixos, né? O que são esses eixos, né? Então, o método de produtividade cíclica é um método, né, de produtividade exclusivo para mulheres que usa aí como base as variações de energias e habilidades ao longo do ciclo menstrual. E aí ele tem 4 eixos, tá? Hoje, atualmente, eu trabalho com 4 eixos. Então, tem o eixo da autoobservação, da clareza, do planejamento e da vibração. O eixo da autoobservação é o eixo para a gente entender como funciona o ciclo de produtividade da mulher e começar mesmo a criar o hábito de se autoobservar, entender nossas próprias energias, para que a gente consiga identificar o nosso próprio ciclo, né? E isso vai ser importantíssimo para fazer um planejamento que seja realmente eficaz, ou seja, que você realmente consiga implementar, né? Que não fique só aquela coisa bonita, mas que você realmente coloque aquilo em prática, tá? Então, o objetivo do eixo da autoobservação é esse: conhecer o seu ciclo, conhecer como variam suas próprias energias, identificar seus próprios padrões, para poder, a partir daí, criar um planejamento alinhado com isso, tá? O eixo da clareza, como o próprio nome já diz, é para isso mesmo, né? Para a gente trabalhar a clareza, a gente identificar os nossos objetivos, identificar o que é importante para a gente, o que faz sentido, o que não faz sentido, o que está na hora de mandar embora, tá? E o eixo do planejamento é justamente pegar todas essas informações aí e trazer, transformar num formato organizado, né? Então, eu identificar como eu funciono, como são minhas energias, identificar que objetivos eu quero alcançar, o que é importante para mim manter na minha rotina, e aí eu vou trazer isso para um lugar organizado, né? Então, tem toda uma proposta lá de organização, né? De como fazer esse planejamento do ciclo. Então, eu sempre convido vocês a começar a virar uma chavinha. Ao invés de a gente pensar no planejamento dos meses, da semana, a gente realmente começar a pensar no planejamento do ciclo, tá? E adequar esse calendário, que é o calendário que a gente usa, né, no dia a dia, às nossas energias naturais, tá? E aí esse é o momento que eu vou identificar minhas prioridades, entender o que eu vou focar a cada ciclo, né? Como transformar esses objetivos abstratos em metas concretas, né? Com prazos específicas, que eu consiga colocar lá no meu calendário e realmente consiga realizar aquilo, né? E o último eixo é o eixo da vibração. Então, são várias técnicas e exercícios para a gente trabalhar a nossa vibração, para a gente manter a nossa vibração alinhada com os nossos sonhos, né? Então, realmente, entrar num lugar de compreender que é muito mais sobre vibração do que sobre ação. E quando a gente se mantém alinhada com isso, com os nossos objetivos, a gente realmente consegue ter acesso ao que eu chamo aqui de ações inspiradas, né? Que são aquelas ações que vão levar a gente para um lugar
por um caminho de menor resistência, um caminho mais leve, mais suave, em direção ao alcance dos nossos objetivos, tá bom? Bem-vindo, bem-vinda, Luciene. Então, o objetivo, né, como eu falei, desse quadro é a gente trabalhar sempre com um dos eixos. Então, a cada semana eu escolho um, né? E responder alguma pergunta aí que eu recebo, ou que eu entendo que precisa ficar mais claro aqui para vocês trazerem, né, para o dia a dia de vocês. E hoje a gente vai trabalhar o eixo da clareza, tá? O eixo da clareza, e aí eu trouxe aqui essa proposta de falar sobre como dizer não com empatia, né? Eu sei que muitas de vocês têm dificuldade de dizer não. Eu também tinha muita dificuldade, né? Para mim, eu tinha na minha cabeça assim que se eu dissesse não, a pessoa não ia gostar de mim, né? Não ia me admirar, eu não ia ser considerada uma pessoa boa se eu dissesse não. Então isso era muito forte dentro de mim, né? Talvez por criação, né? Ou pela própria sociedade, enfim. Mas o fato é que isso era muito forte dentro de mim. Eu sempre fui aquela mulher, né, que queria ser a boazinha, né? A que agradava todo mundo, né? E é muito nesse lugar, isso vem muito de um lugar da nossa necessidade de nos sentirmos amadas, né? É uma necessidade que todo mundo tem, a gente quer se sentir amada, e aí a gente vai se adaptando, né, a determinadas situações nessa intenção, né, de continuar, de permanecer sendo amada mesmo, né? E aí isso acontecia muito comigo. Bem-vinda, Dani! Então isso acontecia muito comigo, eu tinha muita dificuldade de dizer não por causa disso. E um dos outros aspectos também, né, muitas vezes a nossa falta de clareza sobre as nossas prioridades, né? Então quando a gente não tem muita clareza sobre o que é prioridade pra gente, aí a gente vai assumindo, né, todas as demandas que chegam ali sem pensar muito, porque a gente não sabe, né? Aquele velho ditado lá, aquela velha frase que é muito usada, né? Quando o assunto é clareza, do livro lá da Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E aí a gente vai aí dizendo sim para tudo que chega por não ter essa clareza, né? Esses são dois motivos, assim, que eu entendo que são bem fortes, né? De razões, assim, por que a gente tem dificuldade de dizer não. E aí, hoje, a minha proposta é trazer, na verdade, um passo a passo, assim, pra gente dizer não, só que com mais empatia, né? Não precisa ser aquela coisa também, tipo, não quero fazer isso, né? Então, a gente entender ali uma melhor forma da gente dizer não. Vou começar falando sobre demandas externas, né? Então, realmente, quando alguém pede alguma coisa pra gente, alguém de fora pede alguma coisa pra gente, né? Mas também hoje eu senti de falar também sobre os nossos nãos para nós mesmos, né? Que às vezes a gente não consegue dizer. Então vamos lá. Eu trouxe aqui 3 passos, tá? Para compartilhar com vocês sobre isso, né? Sobre dizer não com mais empatia. Que eu tirei, acho que foi de um livro chamado Rotinas Criativas, salvo engano, já faz tempo que eu li sobre isso. Achei bem interessante e, como sempre, trouxe aqui para a nossa realidade, para a realidade de produtividade cíclica, do nosso ciclo, né, do entendimento aí de cada fase do ciclo. Mas o primeiro passo é o seguinte, é a gente aprender a tirar um tempo para avaliar o pedido. Então, ao invés, né, de você, de cara, dizer um não, você colocar esse pedido na sua caixa de entrada, né? Para quem não sabe o que é caixa de entrada, tem vários vídeos aqui sobre isso, onde eu falo sobre a caixa de entrada, a importância da caixa de entrada, sobre como fazer a limpeza da caixa de entrada. A caixa de entrada, para mim, é considerado o coração do método de produtividade cíclica. Então, é ela que faz a coisa
funcionar ali, né, de entrar informações e de sair essas informações de uma forma organizada. Não vou me aprofundar sobre ela aqui, mas se você quiser saber mais sobre caixa de entrada, você vai encontrar vários vídeos aqui para saber sobre isso, tá? Mas então é realmente você colocar esse pedido na sua caixa de entrada para depois você tirar um tempo e avaliar se de repente isso cabe na sua rotina ou não, se isso de repente cabe. Você pode adequar a algum projeto seu, alguma prioridade sua, né? Começar a ver essa possibilidade de talvez encaixar ali dentro da sua agenda, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você, vamos ver o que eu botei aqui, oferecer alguma alternativa. Eu tinha trazido até aqui esqueci de usar, né? Então, o primeiro passo é tempo. Tirar um tempo, separar um tempo para avaliar, para observar, ver, né, lá a sua agenda, ver se encaixa na sua agenda, tá? Primeiro passo. O segundo passo são opções, alternativas, dar alternativas para a pessoa. Então, por exemplo, você não precisa dizer, não vou fazer. Você pode dizer, isso tudo que você está me pedindo, eu não posso fazer. Mas, de repente, uma parte aqui eu posso, sabe? Então, tenta ter essa clareza, assim, se de alguma forma uma parte daquilo você pode atender, ou se você não pode atender nesse momento, se você pode atender num outro momento, né? É algo que eu pratico bastante até por aqui. Eu tenho recebido vários convites, assim, para fazer lives e parcerias mesmo, né? De ensinar produtividade em outros cursos. E que são propostas assim, interessantíssimas, muito boas, mas né, eu estava num determinado momento que não dava para mim. Eu estava gravando o curso, acabei semana passada, né, entreguei o último módulo. Então é muito dessa clareza de que se eu assumisse mais alguma coisa agora, eu não ia entregar nenhuma coisa nem outra coisa bem feita. Então eu prefiro dizer não por enquanto não, mas depois a gente pode conversar sobre isso, a gente pode falar sobre isso, pensar numa alternativa para isso, né? Então agora que eu já entreguei, que eu já estou mais calma, eu posso começar a pensar nessa possibilidade, em como fazer esse tipo de parceria, né? E as lives mesmo foi uma decisão que eu tomei de fazer uma live assim colaborativa, que eu chamo, né? Que é uma live com outra pessoa e tudo, uma vez a cada ciclo, né? Porque justamente assim, para eu conseguir respeitar os meus tempos internos, ter tempo para as minhas prioridades, né? Porque querendo ou não é um tempo que a gente tira ali para preparar o tema, geralmente pensar como que eu vou adequar o tema ao assunto que a pessoa costuma abordar, né? Ao público da pessoa, né? Então não é só chegar lá e fazer uma live, né? Pelo menos eu não entendo assim. Eu entendo que precisa haver uma preparação para isso. Então eu escolho fazer uma vez por ciclo e aí eu tenho tempo aí para focar nas minhas coisas e também atender a demanda, não deixar de atender essas demandas, né? Então, passo 2 é esse, trazer opções, tá? Passo 2, trazer opções. Justamente nesse sentido, né? Ou fazer uma parte, ou fazer num outro momento, aí cabe a você pensar aí as opções que cabem na sua agenda, beleza? Passo 3, o passo 3 é, se você viu isso tudo e percebeu que você não é sua prioridade atender essa demanda, não é algo que você queira fazer, né? Não faz parte do que você entende que é para você fazer, então você dar uma justificativa curta e objetiva, tá? Então, passo 3, seja objetiva, tá? Por que isso? Para não abrir margem para questionamentos, porque as suas prioridades, elas são suas e só você sabe a importância que elas têm na sua vida. Então, não permita que outra pessoa tente questionar suas prioridades. Elas são suas, é o que é importante para você, é o que você enxerga como importante naquele momento, entende? Então, dá uma justificativa também para não deixar a pessoa lá no vácuo, né? Mas explica, olha, não vou fazer
Por isso, ponto, sabe? Eu geralmente falo, a minha justificativa é exatamente essa que eu acabei de dar pra vocês, né? Por exemplo, se eu recebo um convite para uma live, alguma coisa assim, falou, ó, eu escolhi, foi uma opção minha, marcar uma live desse tipo uma vez por ciclo. Para mim tá funcionando bem assim, eu consigo manter o foco nas minhas coisas e ao mesmo tempo atender, né, trazer essa informação para outros perfis, né, outros Instagrams aí para outras mulheres conhecerem também. É, mas só isso, não preciso entrar em muitos detalhes, entende? Então, não seja curta e objetiva, tá? Se realmente não dá para você, então você dá essa justificativa simples e prática, tá? Passo 4, né? E aí eu vou trazer agora mais que nunca para as fases do ciclo, então é ter clareza das suas prioridades. Usar o ciclo menstrual para te ajudar a ter clareza das suas prioridades. Como, Fernanda? Como que eu faço isso? Por exemplo, ouvindo as mensagens que a sua TPM te traz, né? Elas são mensagens muito importantes mesmo, tá? TPM não é frescura, vamos falar sobre isso na quinta-feira, mas essas mensagens são mensagens importantíssimas, aquilo que te deixa irritada, aquilo que te deixa frustrada, aquilo que te incomoda, faz sentido, tá? É algo para você ouvir e aí depois avaliar melhor o que você vai fazer, se é o momento de fazer algo ou não em relação a isso, o que você não quer mais na sua vida mesmo e tá na hora de eliminar, entende? Mas tire um tempo aí durante a sua TPM para ouvir isso, tá? Ouvir e anotar. Anota mesmo, beleza? Que mais você pode fazer? Durante a fase menstrual, né, é algo que eu sempre indico, né, por ter muito essa simbologia, né, do sangue descendo, de mandar embora aí junto com o sangue aquilo que não faz sentido. Então aproveita esse momento para realmente fazer um exercício de clareza, identificar que tipo de atividade que você anda fazendo aí só por convenção, só porque alguém disse que você tinha que fazer, né? Ou a sociedade disse que você tinha que fazer. Então tire um tempo ali, essa é uma fase de bastante conexão, que a gente tem muita clareza sobre o que é importante pra gente. Então tire esse tempo para fazer o exercício. Também já compartilhei esse exercício por aqui. Da gente identificar, né, as atividades que a gente realiza por convenção e aproveita esse momento aí da fase menstrual realmente para fazer essa limpeza, sabe? Fazer a limpeza. Às vezes você pode criar um ritual de escrever alguma coisa ali, sei lá, alguma crença que você tem e rasgar mesmo, sabe? Aproveita esse momento realmente para identificar o que não faz mais sentido para você e mandar embora aí junto com o seu sangue, tá bom? Tem mais gente entrando aí, bem-vindas, meninas. Então, é isso, tá? Então, recapitulando aí, para quem tá entrando agora, depois vocês assistem com mais calma, mas recapitulando, qual é a forma, né, da gente dizer não com mais empatia? Lembrando aqui que, por enquanto, eu tô falando de demandas externas, né? As demandas que chegam aí pra gente. Então, primeira coisa, primeiro passo, tire um tempo para avaliar essa demanda. Coloca essa demanda na sua caixa de entrada e depois avalia se realmente ela não cabe na sua agenda ou se ela pode caber, né? Avalia aí com calma e tranquilidade, tá? Passo 2. Dê opções, dê alternativas. Então, se você não pode fazer exatamente o que aquela pessoa está pedindo, tenta pensar se uma parte você pode fazer, se você pode ajudar em alguma coisa, ou até uma coisa diferente, mas que também vai ajudar, né, no que a pessoa está te pedindo. Então, se abra aí para o mundo de possibilidades, pense em alternativas, tá? Alternativas de horário, né, também, ó, não posso agora, mas semana que vem, de repente, eu posso, a gente pode marcar para semana que vem, né? Então, pensa aí numas alternativas, tá? Passo 3. Seja objetiva nas suas justificativas. Se não é prioridade para você, se você realmente não pode fazer aquilo, não vai fazer aquilo naquele momento, então seja objetiva na sua justificativa.
Dê uma justificativa curta, objetiva, não permita que as pessoas questionem as suas prioridades. Elas são suas e só você sabe a importância que elas têm na sua vida. Então, traga a autorresponsabilidade para você, tenha clareza do que é importante para você e assuma mesmo, né? Assuma isso de agir de acordo com o que é importante para você, né? Assuma esse compromisso com você mesma, tá? E o quarto, usar o ciclo menstrual aí para ter mais clareza dessas prioridades, né? Já falei aqui como fazer isso. E é realmente entrar nesse lugar, né? É a gente lembrar muito que quando a gente diz não, na verdade a gente está dizendo sim para o que é importante para a gente, né? O sim para outras possibilidades que são mais importantes para a gente. Então, tenham muita clareza disso, né? Tenham isso em mente. Dizer não é dizer sim para mim mesma. Então, pratiquem dizer sim para vocês mesmas, tá? Agora eu queria trazer uma outra questão, né, sobre esse mesmo tema, que até trazendo a experiência que eu tive hoje, que é às vezes a gente dizer não pra gente mesma, né? Então, quando a gente tá num hábito de autocobrança, né, muito forte, então como que a gente consegue dizer não e diminuir essa resistência, né, que a gente cria quando a gente está nesse lugar de autocobrança, né? Então, realmente acalmar aí os ânimos, né? Como que eu faço isso? Então, eu trouxe uma experiência que eu tive hoje, né? Então, eu tô aqui de TPM, né? Já começou aí apesar de ainda faltar uns dias aí para menstruação, para previsão, né? Da menstruação descer. Pode ser até que antecipe, porque eu tô sentindo bem forte, assim, aquelas sensações bem de finalzinho de TPM, né? Aquela ansiedade, aquela coisa que bate, assim, aquela insegurança, né? Então eu já acordei, na verdade eu tô já, acho que desde ontem, um pouco assim, né? E aí eu não dormi direito, né? Ainda teve isso, não consegui dormir. Eu ando aí num processo meio que trocando noite pelo dia. Acredito muito porque eu passei esses últimos 2 meses fazendo as gravações, né, do curso online e geralmente eu começava a gravar já à tarde, assim, né, porque por causa de barulho, enfim, aqui eu gravo na sala, minha mãe trabalha na sala, então aquela, né, para tentar encaixar ali, por causa de luz também, né, porque às vezes batia a luz do sol no local onde eu gravo e não ficava legal, então eu acabava começando as gravações mais tarde. E comecei a virar muitas noites, né, nesse projeto. O que foi bastante cansativo, mas assim, eu segui compreendendo que era temporário, né? Que era algo só para eu precisar terminar aquilo ali, ter essa clareza importante, né? Então eu precisava terminar e depois eu ia poder voltar aí à minha rotina normal. Mas o meu corpo ainda está aí se readaptando, então eu não tenho conseguido dormir muito cedo, às vezes eu até durmo cedo e acordo de madrugada, e aí enfim, então eu já tive isso essa noite, né, não consegui dormir, fui dormir de manhã já, e aí acabou que não fiz as coisas que eu queria ter feito de manhã, né, as postagens que eu queria ter feito de manhã, porque também ontem não consegui adiantar, geralmente eu adianto, né, e deixo programada, mas não tinha conseguido adiantar ontem, estava muito cansada, não dormi direito, dormi de manhã, não consegui fazer, e aí o que acontece? Eu já estava nesse esquema, e quando eu acordei, que fui almoçar, ainda aconteceu mais uma situação aqui que me chateou. E aí, como que a gente lida com isso, né, nesse momento, assim? Então, uma autocobrança, tinha coisas, inclusive, para entregar, né, daqui do projeto, posts que eu queria fazer, né, manter essa constância nas publicações e tudo. E aí, o que fazer, né? Aí, bom, nesses casos, sempre a minha primeira alternativa, e é o que eu indico para vocês sempre, primeira alternativa
é fazer algo para a gente voltar a se alinhar, tá? Essa é a primeira alternativa. Então, tô de TPM, tô mal, aconteceu, não dormi direito, aconteceu uma situação que me chateou, sabe? Não adianta forçar eu entrar em ação se eu não tô bem. Não adianta. Fatalmente não vai sair algo legal, você vai ficar mais estressada ainda, vai ficar mais irritada ainda, então não façam isso, tá? Aconteceu isso? Primeiro busca alguma forma de realinhar. Como? Como, Fernanda? Aí existem várias formas, né? Eu gosto muito de parar para meditar mesmo. Agora eu tenho assistido muitos vídeos de comédia, então eu vou lá, esqueço, né? Fico rindo ali e esqueço. Enfim, se você gostar de escrever, escreve. As alternativas são infinitas. Escuta uma música boa, qualquer coisa que você possa fazer que vai te fazer se sentir melhor, sabe? Que vai te fazer tirar o foco, da sua atenção, do seu pensamento, daquela situação que está te incomodando e trazer o foco para algo que te faça bem, tá, gente? Isso faz parte do eixo da vibração, né? E eu entendo muito a importância disso antes da gente entrar em ação, tá? Então, primeira coisa, eu vim aqui pro quarto, meditei, né? Fiquei ali naquele esquema, depois tomei um bom banho. Tomar um banho quentinho para mim também faz esse efeito, né? De aliviar, de me fazer estar ali no momento presente, esquecer aquelas coisas que me incomodaram. E aí, depois disso, quando você voltar para se sentir um pouco melhor, e aí, gente, tenham em mente o seguinte: não quer dizer que você vai sair de um estado que você tá lá frustrada, irritada, e que você vai entrar num estado de entusiasmo. Não é isso, tá? O seu foco nesse momento é melhorar, se sentir um pouco melhor, diminuir um pouco a resistência. Então, qualquer coisa que você fizer que já deu aquele... trouxe aquele alíviozinho, já tá valendo, beleza? Até porque... se você estiver num estado ali, né, dentro da escala emocional de vibração muito baixa, você nem tem acesso a esses locais mais altos, né? Você tem que ir subindo pouco a pouco mesmo, tá? Então é isso. Primeira coisa, faz alguma coisa para voltar para o seu alinhamento. E aí depois, você vai voltar aí, né? Pode pensar em alternativas, possibilidades, né? Então tem a ver aí um pouco com o que eu trouxe aí, quando é para dizer não para o outro, né? Então, ao invés de você ficar ali se cobrando, volte para o seu alinhamento, busque alternativas. De repente, se você tiver uma forma de fazer aquilo mais rápida, mais prática, faça, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu pegar um post, por exemplo, né, com uma informação que já estava pronta ali, escrita, e eu criar uma nova forma de expressar aquilo, entende? Fazer uma arte diferente para eu expressar aquilo. Então, eu ia ter um trabalho menor do que criar todo um post inteiro do zero, né? E mesmo assim eu ia estar passando uma informação importante e ainda trazendo formas alternativas, que também é legal, né? Porque às vezes a pessoa de um jeito não entende de outro, né? Isso é muito importante também. Então você pode pensar em alternativas. E a terceira coisa, assim, né, que foi o que eu fiz, é ter clareza das prioridades. Então o que eu fiz? Eu não estava animada pra nada. Queria ficar deitada assistindo vídeo de comédia, mas eu precisava entregar algumas coisas, né? É o que eu falo sempre aqui para vocês, quando a gente trabalha com produtividade cíclica, planejamento cíclico, né? É a gente entender que é buscar respeitar as nossas energias naturais sempre que a gente puder, mas às vezes não vai dar. Então, quando não dá, a gente se acolher, a gente fazer o melhor que a gente pode naquele momento. Então, o que eu fiz? Eu listei as prioridades de hoje, do dia, só. Então, botei aqui, por exemplo, qual a minha primeira prioridade número 1, top 1? Atendimento aos clientes, a quem já é cliente, né? Essa é a minha prioridade top 1. Então, eu tinha que ajustar lá o desafio, né, do grupo de desafios que eu precisava mandar trabalhar com
reeditar a gravação lá da aula ao vivo do curso online, né? Porque eu gravo ela e depois preciso fazer uma pequena edição para poder disponibilizar lá na plataforma. Então, essas eram as minhas prioridades número 1, beleza? É esse atendimento que eu precisava fazer às clientes. Então, primeira coisa que eu fiz. E aí, qual era a ordem? Eu tinha um horário para entregar o desafio. Então, ordem número 1, horário para entregar o desafio. A aula, a minha proposta é entregar até amanhã de manhã. Mas não tinha esse horário, entendeu? Eu não precisava fazer naquele momento. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entregar o desafio. Aí vai para a lista de prioridade. Prioridade número 2. Beleza, o que eu escrevi aqui? Essa aula aqui, porque ela já estava agendada, já estava marcada, né? Então, era a minha prioridade número 2. Entreguei das clientes? Então, vou focar na aula aqui. Então, preparar a aula, mandar o aviso, né? Das pessoas. Que eu sempre mando um aviso, né? Para quem está na lista de e-mail lá para receber o aviso que a aula vai começar. Então, essa é a prioridade número 2. Então, foi nessa ordem que eu segui, entendeu? Entrega o desafio, organiza a aula, manda e-mail. Prioridade número 3. O atendimento a quem me manda coisas por aqui, né? Eu gosto sempre de estar respondendo, então atendimento no direct, alguém que deixou uma mensagem, um comentário aqui no YouTube, enfim, né? Então, essa é a prioridade número 3. Então, terminar a aula aqui, eu vou lá responder, tá? E é isso. E a prioridade número 4, eu acabei deixando a renderização da aula, porque é uma tarefa que, na verdade, depende até pouco de mim. Eu tenho que fazer o ajuste lá, mas ele leva ali 1 hora, às vezes 1h30 para renderizar. E nesse tempo eu não consigo fazer nada no computador, porque o programa acaba puxando muito da memória. Eu prefiro deixar ele funcionando sozinho, porque às vezes dá muito erro, sabe? Então, é isso. Entende? A gente ter essa clareza. É trabalhar com essa clareza. E aí o post, Fernanda, né? E os posts que você tinha que fazer? Cara, os posts estão ali no último da minha prioridade, hoje. Entende? Hoje, os posts são a última coisa da minha prioridade. Então, eu ter essa... nem sempre é fácil, tá, gente? Às vezes eu fico brigando aqui comigo mesma, mas quanto mais eu pratico isso, mais fácil vai ficando. Então, é isso. Eu me acolher, entender assim, ó... Não vai dar para fazer os posts hoje, eu vou postar essa aula aqui e pronto. É o melhor que eu posso fazer nesse momento, entende? Não adianta eu ficar ali me cobrando, tá fazendo, tem que fazer 3 posts por dia. Gostaria, mas nem sempre dá. E tá tudo bem, sabe? É a gente trazer para esse lugar, tá tudo bem. Se acolham, entendam que vocês estão fazendo o melhor que podem ali naquele momento e deem o seu melhor ali naquele momento. E pronto, depois eu vou poder fazer mais posts, fazer posts diferentes, fazer posts melhores, né? Isso não vai definir o meu sucesso, a minha falta de sucesso, muito pelo contrário. Aliás, cada dia mais eu tenho mais clareza que o que define isso é a minha vibração, é como eu me alinho com aquilo que eu quero. É como eu pratico essa vibração diariamente, todos os dias, porque todos os dias vai acontecer alguma coisa, vai balançar, né? Principalmente, né, nas fases de baixa do ciclo, que a gente já está sensível, balança mais ainda mesmo, é natural. Então, o meu foco, né, e é o que eu tento passar aqui para vocês sempre, é o longo prazo. É não desistir no meio do caminho, é conhecer cada etapa ali das fases do ciclo para que eu consiga respeitar e principalmente me respeitar. Para que eu não precise desistir no meio do caminho, entende? Eu renovar minhas energias e continuar, e continuar, e continuar. E aí, gente, pode ter certeza que não é uma questão de talvez, não. Pode ter certeza absoluta que tudo aquilo que vocês querem vão chegar. Tudo vai chegar. Se vocês fizerem esse trabalho vibracional primeiro, vocês terão acesso a tudo que vocês quiserem. Isso é fato. Isso é a forma como o universo funciona. Isso é o que a gente veio fazer aqui, né? Que é criar
é viver as experiências, é ter clareza sobre o que a gente prefere, o que a gente não prefere, e é criar essas nossas preferências dentro da nossa realidade, né? Por isso que eu falo aqui que o objetivo é a gente aprender a usar as energias do ciclo menstrual para criar a nossa própria realidade, porque eu realmente entendo que é assim que funciona, e essa deve ser a nossa prioridade, tá? O tempo inteiro buscando esse alinhamento, tá? Lembrando que o alinhamento não é algo que você consegue uma vez e pronto, não é um diploma ali que você consegue, né? Estudou, fez e pronto, acabou. Não, é algo que você vai estar sempre... É algo sobre estar alinhado agora ou não. E estar sempre buscando voltar para esse alinhamento que é o nosso estado natural. É quem a gente realmente é, tá? Então a proposta de hoje era essa. Muita gente passou por aqui, mas não tem mais gente aqui agora, pelo menos não está aparecendo aqui para mim. Se vocês assistirem aí, quem assistir a live depois, comenta aqui, fala o que achou, fala o que fez sentido para você, tá? Compartilha com uma amiga sua que precisa ouvir essa mensagem, precisa ser mais amorosa com ela mesma, né? Com menos autocobrança, que precisa aprender a dizer não, porque o dizer não é a gente ser mais amorosa com a gente, tá? Compartilhem aí e deixem um comentário aqui para eu saber se vocês gostaram, se gostaram desse tema ou não, né? Até para eu entender aqui o que eu trago mais pra gente conversar, beleza? Quinta-feira temos mais um encontro. Quinta-feira vamos falar sobre TPM, é o quadro Degustando a TPM. Não é uma aula preparada, então eu não trago passo a passo, nem dica, nem ferramenta, tá? É mais um bate-papo aqui pra gente trocar ideias, informações, para que a gente consiga trazer um olhar também mais amoroso para essa fase que muitas mulheres consideram um desafio, né? Que é a fase pré-menstrual. Tá bem? Então, espero ver vocês em breve e a gente vai se falando, tá? Um beijo!